Desde os primórdios, a humanidade busca respostas para os mistérios do universo. Com a ciência, desvendamos enigmas incríveis, desde a composição das estrelas até os segredos do DNA. Mas nem tudo tem uma explicação. Em meio a todo o avanço tecnológico e ao poder do conhecimento, ainda existem fenômenos que desafiam a lógica e viralizam pela internet. Serão esses vídeos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é vídeos que nem os cientistas conseguem explicar. Essa filmagem de 1938, na fábrica da Macena em Nova York, é frequentemente citada em teorias da conspiração sobre viagem no tempo. O clipe mostra uma mulher caminhando entre trabalhadores enquanto segura algo próximo ao rosto, o que muitos acreditam ser um celular. Como os celulares não existiam na época, a cena gerou especulações sobre possíveis viajantes no tempo. Alguns sugerem que a mulher poderia estar segurando um protótipo de rádio portátil ou outro dispositivo de comunicação primitivo que era experimental na época. Outros acreditam que ela está apenas segurando um objeto cotidiano, como um bloco de notas, um lenço ou até mesmo ajustando o cabelo. Além disso, a forma como a mulher posiciona a mão pode criar uma ilusão que se assemelha a alguém falando ao celular. Mesmo com essas sugestões, muitas pessoas afirmam que realmente seria uma viajante do tempo. O vídeo viralizou na internet e foi amplamente discutido, mas sem informações verificáveis além das imagens. Esses casos normalmente refletem o fascínio do público por teorias conspiratórias e a ideia de que tecnologia avançada pode ser usada de maneiras que não entendemos. Vídeos mostrando pássaros congelados no ar têm circulado na internet, gerando curiosidade e especulações. Em um caso específico ocorrido em Los Angeles, testemunhas relataram ter visto um pássaro aparentemente parado no céu, sem movimento, desafiando as leis da gravidade. Em muitos casos, os pássaros estão presos em linhas de pipa ou fios de alta tensão quase imperceptíveis à distância. Outra hipótese levantada é a de edição digital, que é uma explicação plausível para muitos vídeos desse tipo que viralizam. Muito se fala também sobre câmeras digitais que podem criar efeitos estranhos durante a gravação, especialmente se o obturador estiver em sincronia com o movimento do objeto. Porém, o que mais se comenta entre as pessoas são explicações sobrenaturais ou relacionadas a falhas na Matrix, mas essas não têm embasamento científico. A coincidência entre os jogadores de beisebol Brady e Fagel é de fato bizarra e chama a atenção por sua improbabilidade. Ambos se chamam Brady Fagel. São homens brancos, têm cerca de 1,93 m de altura, cabelos ruivos, barba e usam óculos. Ambos são jogadores de beisebol e atuam como arremessadores. Apesar de não serem da mesma idade, a diferença entre eles é de apenas alguns anos. Além disso, os dois passaram pela mesma cirurgia no cotovelo, realizada pelo mesmo médico, o renomado Dr. James Andrews. A semelhança é tamanha que os jogadores já foram confundidos publicamente. Devido às coincidências, surgiram rumores de que poderiam ser irmãos ou mesmo clones. Em 2019, os dois Brady Fagel fizeram um teste de DNA para verificar se eram parentes. O resultado revelou que eles não têm nenhuma relação genética direta. A história dos Brady Fagel viralizou, tornando-se um exemplo fascinante de coincidências e genética. Ela também levantou debates sobre fenômenos como doppelgangers, sósias e coincidências extremas. Câmeras de segurança de um supermercado registraram o exato momento em que uma mulher que está em um corredor do estabelecimento começa a agir de forma completamente estranha. No registro, ela aparece se virando toda para trás e fazendo movimentos esquisitos, deixando claro que não estava nada bem. Um homem chega para ajudar e podemos ver que até mesmo itens nas prateleiras começam a cair do nada, até que um impacto forte faz com que a câmera falhe por alguns segundos. A cena é bem assustadora. O momento que vazou nas redes sociais chamou muita atenção e gerou grande dúvida sobre o que teria acontecido. O mais dito entre as pessoas era que a mulher teria sido possuída por algum espírito obsessor, mas nada foi confirmado.
Um vídeo curioso feito em uma estrada mostra o momento em que dois carros disputavam um racha e, inacreditavelmente, um cachorro apareceu do nada no local. Nas imagens fica bem claro o exato momento em que o racha entre os dois carros é filmado. Os veículos passam em alta velocidade e na estrada é possível ver que não havia nada. Porém, logo depois que os carros passam, um cão aparece bem no meio da estrada sem nenhuma explicação. Afinal, se ele estivesse ali antes, teria sido atropelado ou pelo menos teria sido visto pelas pessoas. A partir do vídeo, que foi compartilhado e viralizou pela internet, muitas pessoas começaram a levantar teorias como a de que o cachorro teria se teletransportado, ou até mesmo sobre uma possível falha na realidade, também chamada de falha na Matrix. Durante uma entrevista da atriz Scarlett Johansson para uma rede de televisão, algo inusitado chamou a atenção. E não foi nada relacionado à sua entrevista em si, mas sim ao que acontecia bem atrás dela. A entrevista acontecia normalmente, porém atrás dela, um casal passava até que a mulher simplesmente desaparece atrás de Scarlett. Nas imagens, fica evidente que a mulher que passava atrás some logo após passar atrás da atriz, deixando muitas pessoas curiosas para saber o que de fato teria acontecido com ela. De fato, é muito estranho, afinal não há muitas explicações para a situação. Muitas pessoas começaram a compartilhar o vídeo falando sobre teorias como a de teletransporte, ou também a muito falada falha na Matrix, que seria uma falha na nossa realidade, que na verdade seria uma simulação. Sons estranhos foram ouvidos em diferentes partes do mundo e começaram a assustar as pessoas, que temem ser algo sobrenatural ou de outro mundo. Moradores de algumas regiões como Suécia, Canadá e Inglaterra afirmaram e até registraram o som que parece o de uma trombeta vindo do céu. O som, descrito como macabro, assustou muitas pessoas que chegaram a pensar se tratar até mesmo de algum show nas redondezas ou algum eletrodoméstico barulhento. Porém, logo descobriram que não havia show, e mesmo desligando toda a energia da casa, o som não acabava. Pelo contrário, ficava ainda mais alto. Muitos vídeos começaram a retratar a situação como algo sobrenatural vindo do além, ou até mesmo a possível chegada de extraterrestres na Terra. O dono de um comércio presenciou uma situação completamente bizarra e sobrenatural flagrada pelas câmeras de segurança de uma rua, que viralizaram pelo mundo. Nas imagens, o dono do comércio aparece arrumando algumas coisas para o lado de fora quando, em certo momento, um homem misterioso passa e cutuca o comerciante pelas costas. O comerciante se vira e, nesse mesmo momento, um caminhão passa batendo em uma grade que vai em cima do comerciante. Felizmente, como ele havia se virado após ter sido avisado, conseguiu desviar por pouco de ser atingido. O homem misterioso passou bem na hora em que o comerciante seria atingido e parece tê-lo avisado do perigo, salvando sua vida e o deixando sem entender nada. Ele conta que tentou avistar o homem depois, mas o mesmo sumiu de vista e o caso foi parar até mesmo em alguns telejornais. Um registro feito em uma rua de Denver, nos Estados Unidos, mostra uma tampa de bueiro balançando e levitando como se algo estivesse empurrando-a do chão. Ao ver a cena, muitas pessoas começaram a filmar e obviamente acharam aquilo estranho. Afinal, uma tampa pesada não deveria estar levitando daquele jeito, de forma invisível, sem que ninguém estivesse forçando. O vídeo começou a circular pela internet, com muitas pessoas levantando diversas teorias da conspiração para o fato, dizendo até mesmo que seria alguma força sobrenatural ou algum espírito maligno que estaria por ali. No entanto, depois de muito viralizar e ser compartilhado, chegou-se à conclusão de que, na verdade, se tratava de gás que estava vazando nos dutos de esgoto e causando pressão nas tampas.
Um homem passava próximo a um rio quando avistou um peixe, o que deveria ser algo até comum. Porém, o peixe não tinha nada de comum e apresentava uma aparência muito estranha. Ao se aproximar do peixe que estava ali, próximo à margem, o homem percebeu que o animal tinha uma fisionomia estranha que se assemelhava a um ser humano. Ou seja, o peixe tinha um rosto com as mesmas características de um ser humano. É claro que o fato chamou muita atenção do homem, que resolveu filmar a situação para compartilhar na internet e logo viralizou. O vídeo chamou a atenção dos internautas pelo rosto humano do peixe, com algumas teorias dizendo se tratar de alguma mutação entre humano e peixe ou algum extraterrestre. Porém, a explicação mais aceita é de alguns cientistas que afirmaram se tratar de uma mutação genética ou até mesmo o desenho das escamas que poderiam se assemelhar ao rosto de uma pessoa. Imagens da câmera de segurança de uma rodovia captaram o momento em que veículos passavam normalmente no local, até que um deles simplesmente some de vista em um piscar de olhos. Nas imagens, pode-se ver que o veículo desaparece repentinamente sem deixar vestígios, em um flash de luz de forma muito estranha. O desaparecimento é tão rápido que, se não reparar muito bem, acaba não percebendo que o carro some. O momento chamou a atenção do profissional que toma conta das câmeras e o mesmo resolveu compartilhar a situação na internet. O fato chamou muita atenção dos internautas, que compartilharam o momento e discutiram sobre o que poderia ter acontecido. Muito se falou em manipulação de imagem ou da gravação, mas nada foi comprovado. Também foi falado sobre teorias de teletransporte, ou até mesmo em uma suposta abdução do carro por naves espaciais. Um motorista estava conduzindo seu veículo normalmente por uma rodovia quando percebeu o reflexo estranho do motorista do veículo da frente através do retrovisor. No reflexo do retrovisor, o rosto do homem estava estático, sério e sem óculos. Porém, o homem claramente se mexia, falava e ainda usava óculos. Curioso com aquilo, o motorista que vinha atrás percebeu e resolveu filmar para garantir que não estava vendo coisas. Ao compartilhar a gravação, muitas pessoas também se impressionaram com a situação bizarra e o vídeo viralizou. Muito se falou de uma possível falha na Matrix, teoria que diz que na verdade vivemos em um mundo controlado e fictício, e nesse caso, essa teria sido uma falha nessa realidade. A câmera de segurança de um caixa eletrônico flagrou o momento em que um vulto muito estranho passou bem em frente ao local. Nas imagens, tudo parecia correr normalmente, até que em certo momento, o registro começa a piscar, falhar e um vulto preto, comprido e bem fino, aparece andando bem em frente ao local de forma muito estranha. As imagens começaram a circular na internet e ninguém soube explicar o que de fato teria acontecido ali. Muitos começaram a falar sobre algo sobrenatural ou um espírito que estaria rondando a região. Também foi muito falado de uma manipulação proposital na imagem para que se espalhasse e criasse medo nas pessoas. Porém, nada foi confirmado ou desmascarado e o mistério permanece. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijão, falei, tchau.